Bom, pessoal, foi aí então que o trabalho foi dividido entre dois grupos. O grupo das pessoas que pensavam, né? Eles consideravam o grupo das pessoas que pensavam, os gerentes, os administradores e os engenheiros. E o grupo das pessoas que executavam, que eram os trabalhadores, né? Que era a mão de obra que eles tinham ali para executar as tarefas, né? E os trabalhos. Bom, como as máquinas, né, eram limitadas e os operários e administradores despreparados para estar utilizando, né, foi algo muito novo. Apareceu, os empresários compraram as máquinas, elas vinham com muitos defeitos, isso, né, gerou diversos tipos de problemas. Os funcionários, né, os operários não eram treinados, eles não sabiam muitas vezes operar corretamente. Os administradores, né, os gerentes, o grupo que eles consideravam que pensavam, né, estavam despreparados. Então, dessa forma, havia muita falha no processo, muito desperdício de matéria-prima, muito produto que saía com defeito e tinha que ser descartado, então gerava muito, né, muita perda de dinheiro. E também aconteciam muitos acidentes de trabalho, gente. Isso, né, foi também algo, um impacto, né, que foi causado aí por conta desse boom na industrialização, né, desse início da Revolução Industrial. A inspeção, né, final dos produtos e a supervisão do trabalho foi uma consequência que surgiu a partir desses problemas, né? Então, foi aí que eles começaram a observar que os produtos finais deveriam ser inspecionados para saber se ele não tinha falhas, né? Que nem todo produto que, mesmo que fosse feito da mesma forma, seguindo todos os dias as mesmas etapas, muitas vezes o produto no final poderia sair com defeito, fora do padrão, poderia não ter a qualidade desejada. Isso fez com que os empresários começassem a pensar que, não, peraí, eu tenho que inspecionar o produto final para saber se está tudo certo, né? Eu preciso supervisionar o trabalho do meu funcionário para saber se ele está fazendo tudo certo. Por quê? Se teve um problema lá naquele produto, lá no final, como que esse problema surgiu? Então, eles começaram a pensar, né, nas formas de tentar melhorar o processo e o produto e tudo mais, né? Observaram que deveria existir essa supervisão, porque às vezes o funcionário poderia estar, né, como eles trabalhavam em jornadas absurdas e tudo mais, ele poderia estar cansado, ele poderia não fazer mesmo a função dele de forma correta porque realmente ele não queria, ou porque não era treinado o suficiente para realizar determinado tipo de tarefa ali. Isso, né, gerou muitos problemas e a partir desses problemas, né, foi uma consequência natural realizar, né, iniciar essa inspeção e supervisão e tudo mais. Bom, a partir de então, surgiu também a necessidade de organizar as indústrias. Por quê? As indústrias foram crescendo, máquinas foram sendo compradas, trabalhadores foram mandados embora, os que ficaram começaram a trabalhar em jornadas absurdas, tinha muitos problemas, muitas falhas, né? Como eu falei, as máquinas, todos estavam muito despreparados para a utilização dessas máquinas. Foi aí então que os economistas e os estudiosos da época começaram a pensar e a estudar o funcionamento das indústrias e tentar melhorar isso, né? Porque da forma que estava uma bagunça, perda de dinheiro, muito acidente, muita falha, muito produto ruim, né? E não era esse o objetivo. Então, foram surgindo os sistemas de medida, né, lá no ano de 1791, na França, e em 1814, na Inglaterra. E foi a partir de então que, em 1901, o primeiro Comitê de Normas de Alcance Nacional foi instalado, né? Porque se eu estava produzindo um calçado, né, um tênis, um sapato,
eu tinha que ter medidas para que esse produto lá no fim, né, todos tivessem a mesma medida, né? Então, foram adicionadas esses sistemas de medidas para melhorar todo o processo, né? Então, pesar matérias-primas, medir, enfim, tudo, né? Isso impacta diretamente no produto final. Então, eles queriam uma padronização de tudo isso. Essa padronização só poderia ser feita com a instalação de sistemas de medidas, né? E aí que foram, então, instalados esses sistemas de medidas, e esses sistemas de medidas foram extremamente importantes para que as indústrias conseguissem controlar o processo de uma melhor forma. Lá no início do século XX, então, né, depois de todos esses impasses, né, os estudiosos começaram a pensar, começaram a tentar organizar tudo isso, porque de início foi tudo uma bagunça. Então, eles começaram estudiosos começaram a pensar, né, na administração de empresas. Foi aí que surgiu a moderna administração de empresas e foi consolidada por trabalhos de alguns estudiosos, como o Fayol, o Taylor e o Ford. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Eles, né, observando todo, né, toda essa gama de problemas que estava acontecendo, eles perceberam que, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar melhorar. Por quê? Do jeito que estava, né, com toda certeza, a industrialização estava sem controle, né, e isso estava gerando muitos problemas para as indústrias, problemas para os trabalhadores também, porque eles não estavam satisfeitos com a forma de trabalho e tudo mais. Então, ninguém estava muito satisfeito. E também os consumidores, né? Quem comprava esses produtos. Nossa, hoje eu comprei um sapato que era maior do que o meu número, enfim, era menor, porque não tem uma padronização, porque a empresa, né, não estava fazendo os produtos, as empresas em geral estavam fazendo produtos muito fora, né, de padrões de qualidade que elas deveriam estar fornecendo para os seus consumidores. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esses três estudiosos, né, que eu citei. Qual foi o impacto deles para o início da administração das empresas? A administração, gente, hoje, até hoje, é extremamente essencial, né? E foram lá, né? Foi lá no início do século XX que surgiu toda esse pensamento, né, de como organizar, de como administrar para, né, o sucesso da empresa. Então, foi aí que o norte-americano Frederick Winslow Taylor, né, ele começou a pensar nisso. Ele foi operário, foi capataz e engenheiro. Então, em 1911, ele lançou um livro chamado Princípios da Administração Científica. O Taylor, ele defendia, né, que a estruturação global da empresa, né, uma estruturação global da empresa e a aplicação de uma supervisão funcional, tá? Então, qual que era a ideia dele? A empresa deveria ter uma estrutura global e supervisão funcional. Então, um supervisor para cada, né, função ali dentro da empresa, para cada setor. Isso, né, diretamente relacionado com o planejamento das tarefas, né? Então, a empresa deveria planejar as tarefas, porque senão não iria funcionar, né? A padronização de procedimentos. Então, se nós vamos produzir, voltando lá, na indústria de sapatos, 1.000 sapatos por dia, né? Hoje nós vamos produzir tal tamanho de sapato. Vamos padronizar todos os procedimentos para que, se tiver outro funcionário ali, ele saiba exatamente o que ele vai fazer. E se isso não, de forma nenhuma, iria modificar o processo como um todo, né? Iria impactar na modificação ou na padronização dos processos. Então, ele, né, defendia a padronização de todos os processos, de ferramentas, de instrumentos, né, calibração dos equipamentos, para que tudo fosse, né, exatamente igual. Isso aí, no fim, né, geraria um produto com uma padronização muito melhor, né, com uma qualidade muito melhor.
E ele também defendia o estudo dos tempos e movimentos, né? E também dos sistemas de premiação por eficiência. Porque, como eu disse, os funcionários, né, vinham aí com uma grande desmotivação por conta, né, das grandes jornadas de trabalho e tudo mais. Então, ele começou a defender que se observassem, né, se houvesse esse incentivo aos funcionários, obviamente eles produziriam mais, com mais eficiência. Então, sistemas de premiação, né, os funcionários que mais se destacassem, né, que tivessem sido mais eficientes na produção, ganhariam algum tipo de premiação. Então, esse estudo, né, de Taylor foi bastante importante na época. Então, com o lançamento aí desse livro, que embasa, né, até hoje as principais teorias da administração científica. Bom, o Henri Fayol, lá em 1916, ele publicou o livro Administração Industrial em Geral. Então, ele também foi um estudioso da época que, com base em todos esses problemas que estavam ocorrendo, ele pensou, né, começou a defender suas ideias. O Henri Fayol deu origem à Escola de Administração Clássica, né? Pela Escola de Administração Clássica, a empresa ela vai se dividir em 6 funções básicas. Então, função técnica, comercial, financeira, contábil, administrativa e de segurança. Então, isso facilitaria para a empresa, né? Essa divisão de funções facilitaria o funcionamento da empresa. E também, dentro da função administrativa, ele dividiu, né, em algumas etapas também, para que a função administrativa conseguisse aí ter, né, a maior eficiência. Então, ele dividiu em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Né? Toda essa estrutura que ele criou de administração foi fundamental para que as empresas conseguissem, né, de alguma forma se estruturar melhor, se organizar melhor, né, para que elas funcionassem com uma eficiência melhor. E obviamente ele, com base em diversos estudos, ele fundou aí, né, esse livro deu origem à Escola de Administração Clássica, que por muito tempo foi utilizada, né, esse tipo de função foi utilizado, e foi muito eficiente, né, para que essas indústrias começassem a se organizar de uma forma melhor. E também foi a estrutura, né, da administração clássica que acabou influenciando hoje, né, a administração pública brasileira. Então, a administração pública brasileira sofreu fortes influências aí deste modelo que foi proposto por Henri Fayol.